tema de hoje são 4 passos que não podem faltar aí no seu casamento. Então, são 4 passos importantes aí para a gente acabar com as brigas. E o que são esses passos? Nada mais é do que coisas essenciais na vida do ser humano. Todo ser humano, ele precisa, na essência, dessas 4 coisas. Se todo ser humano precisa desses 4 passos, imagine dentro do casamento. Imagine aí para a gente acabar com essas brigas, com as discussões que atrapalham o nosso casamento, se isso não é fundamental. Então, esses 4 passos, eles precisam existir dentro do casamento. E quais são esses passos que são importantes dentro do casamento? Passos que não podem faltar aí dentro do casamento. O que a gente precisa é uma essência, é a base dentro do relacionamento. E a primeira coisa dela é ser ouvido na essência. Sabe quando você precisa ali ouvir o outro na essência? Quantas vezes no decorrer do dia a dia, na agitação do dia, a gente não para ouvir o outro, a gente não para saber do outro e muitas das vezes a gente também não é ouvido na essência. E o que é ouvir na essência é você ter tempo de qualidade, é você poder olhar nos olhos, é você poder ter tempo ali com o outro e ouvir o outro na essência, saber exatamente o que o outro está pensando. E quando o outro não quer conversar, não quer falar, Silvana, não quer olhar nos meus olhos, ele não gosta disso, ele não quer me dar atenção, então você vai buscar essa atenção. Porque se hoje o seu casamento, você não tem isso, vocês não conseguem aí exercitar e ouvir o outro na essência, é porque tem algo errado. E a gente precisa curar, a gente precisa trabalhar o casamento o quanto antes que ele termine. Ah, Silvana, há a possibilidade, depois de uma separação, haver reconciliação? Sim, mas é tudo muito mais dolorido, mais difícil. Então, enquanto a gente está dentro do casamento, é importante você saber que há uma forma de transformar essa situação, de mudar essa situação. Porque muitas vezes o casamento acaba justamente porque a gente não sabe como se comportar. Então é necessário aí ser ouvido na essência. O ser humano, ele precisa disso. As crianças precisam disso. Então, dentro da relação, esse é o primeiro passo, é a gente passar a dar atenção ao outro, a sair do celular quando é o momento de estar com o outro. Se é um momento de refeição, se é um momento de estar juntos, a gente vai dar atenção e trabalhar aí esse momento de qualidade. Essa é primeiro passo e é a primeira necessidade básica que cada ser humano tem, que é conseguir ser ouvido. Ser ouvido na essência, naquele que você tem, nos seus sonhos, porque quando você não consegue conversar com o outro, você não tem com quem se abrir, vocês não estão mais com diálogo, vocês não conseguem ouvir o outro, pronto, você já começa a se afastar, você já está se afastando do seu marido e ele de você. E o objetivo é buscar essa conexão novamente. A gente precisa buscar essa conexão aí emocional para que a gente possa fluir dentro da relação. Então, ser ouvido na essência. Quantas pessoas dizem assim, ah, mas meu marido começou a beber, ou tem algum outro problema, mas muitas das vezes a gente julga aquele ato, mas a gente não sabe o que está por trás daquilo. Talvez a gente precise aí curar alguma coisa emocional que a pessoa tenha para que ela acabe com essa atitude, com isso que está acontecendo. E a gente não consegue ouvir o outro. Muitas das vezes a gente fica ali criticando, julgando. Então é necessário a gente parar para ouvir. Por isso que a gente tem aí, né, aquele comentário bem comum, 2 ouvidos e uma boca, porque a gente precisa aprender a escutar mais, porque a gente tem o nosso eu julgador. Quando uma pessoa começa a falar, a gente já, às vezes até completa a frase, a gente interrompe, e já foi provado que dentro do casamento, as pessoas somente conseguem aí ouvir e terminar 50% da frase, daquilo que quer falar.
Porque geralmente seu marido começa a falar, você já interrompe, ou você começa a contar algo, o outro interrompe, principalmente quando você acha que aquilo não é do seu interesse. E aí você não quer ouvir o seu marido. Você vai, interrompe a fala dele, você não tem paciência para ouvir. Principalmente hoje, nesse mundo tão tecnológico, com informações tão rápidas, tudo tão agitado, e a gente muitas das vezes não para ouvir o outro na essência, o que tem dentro dele. Então, essa é a primeira necessidade básica do ser humano e o primeiro passo para a gente já acabar aí com essas brigas, para a gente já diminuir esses desentendimentos. O segundo passo é você ser reconhecido e amado. O tempo todo a gente precisa reconhecer o outro. Quantas vezes a gente está reclamando do marido, a gente reclama do que ele faz, a gente reclama. Agora, quantas vezes você reconhece o que ele faz de bom? A mesma proporção aí, maior essa proporção de você reconhecer, de você agradecer, do que você ficar só criticando o outro. Porque quando a gente reconhece o outro, você reconhece o que o outro faz, você vai ter mais disso. Essa gratidão aí, ela é importante porque quando a gente reconhece o outro, os dois têm a ganhar. Quando eu reconheço o que o outro faz de bom, eu estou exercitando em mim, trazendo para mim uma emoção positiva, uma emoção aqui de gratidão, uma emoção de reconhecimento, de felicidade. E o outro vai se sentir reconhecido e ele vai querer fazer mais disso para você. Entende a importância da gente reconhecer o outro? E todo ser humano, ele tem essa necessidade de se sentir reconhecido e amado. Me diz aí, se hoje no seu casamento você está se sentindo amada? Muitas das vezes a gente está dentro de uma relação e não se sente amada. E por que isso incomoda? Por que você quer acabar com o casamento por conta disso? Porque você precisa se sentir amada, ser reconhecida e amada. Isso é importante para você, como é importante também para o seu marido. A gente precisa sentir isso, sentir que a gente é reconhecida, que a gente está se sentindo amada. Isso é uma necessidade aí básica do ser humano. E se a gente não tem isso dentro do casamento, se cada ser humano precisa disso, se a gente não cultiva isso dentro do casamento, imagina como que você vai conseguir fazer vocês terem essa conexão, essa intimidade, uma relação saudável. Então é preciso aí ser reconhecida e amada. A gente precisa disso. Então, se você não se sente amada, você também vai ficar se sentindo o quê? Excluída daquela relação. Eu quero me sentir amada, eu preciso me sentir amada e reconhecida. Então, a primeira necessidade é esse ser ouvido na essência. A gente tem necessidade de ser ouvida e temos a necessidade de ouvir o outro, porque o outro também precisa ser ouvido na essência. É que muitas das vezes a gente fica pensando no que a gente está precisando. Eu preciso me sentir amada, mas será que eu estou demonstrando esse amor para o outro? Será que eu me amo? Eu sou o amor para mim? Para que ele perceba que ele também deve me amar e me respeitar? É incrível isso, porque como que o outro vai me amar se eu não me amo? Se eu não me respeito? Isso começa por mim. E é por isso, essa é uma das razões que a gente tem muitos relacionamentos abusivos. Muitos relacionamentos onde as mulheres estão sofrendo e elas não sabem como sair de lá. Começa por esse amor. Porque se eu não me amo, se eu não entendo isso, eu permito passar por situações que eu não deveria ter passado. Quantas situações na minha vida, eu, Silvana, passei dentro mesmo do casamento, e aí você vai falar, nossa, como o seu marido fez isso? Não é só o meu marido. Eu permiti viver isso. Só que eu não tinha essa consciência naquela época. Quantas coisas hoje você está se permitindo passar? Talvez porque você não entenda isso.
Você não entenda que você também está permitindo que isso aconteça na sua vida. Porque se eu não consigo me amar, se eu não consigo sentir esse amor do outro, eu vou ficar ali sofrendo. Só que eu tenho que entender que eu preciso ser para ter. Primeiro, eu tenho que ser aquilo que eu quero que o outro faça por mim. E quantas vezes a gente acha que se ama e não se ama? Se permite passar por certas coisas, se permite passar por situações onde vai nos machucar. Só que se a gente não toma essa consciência, porque falar assim, você se ama, é muito vago. Agora, será que você percebe esse amor pelas atitudes em sua volta? Pelaquilo que você está sentindo, pelaquilo que você está passando? Se você está se permitindo viver aí num casamento infeliz e não está fazendo nada para mudar, você acha que de fato você está se amando? Se amar também é se respeitar, é dizer não às vezes quando necessário, é poder ser quem a gente é. E a gente precisa se amar, porque senão a gente fica esperando que o outro nos complete, que o outro nos ame. E a gente nunca vai se sentir amada, porque o outro não pode preencher aquilo que não tem em mim. Primeiro precisa existir esse amor em mim, porque imagina, a pessoa está aqui vazia desse amor. Por mais que esse aqui dê amor, ele está te dando amor de alguma forma, mas você não consegue perceber, porque não tem esse amor dentro de você. Então, para que você perceba que você está aí, que seu marido está fazendo algum sinal de que te ama, você primeiro precisa entender o que é o amor. Você primeiro precisa se amar. E aí sim você passa por esse processo de também poder ser amada. Como que está na Bíblia? Amar o próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar o outro se eu não me amo. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, eu não tenho como dar para o outro. Como buscar esse diálogo? A forma de falar faz toda a diferença. Às vezes a gente quer ter diálogo, mas o diálogo ele vai muito além das palavras. Ele vai, essas 4 necessidades básicas, esses 4 passos que eu estou passando aqui hoje, eles são essenciais para o relacionamento. Não tem como eu querer conversar com o outro se a gente não tem um carinho, a gente já perdeu a afinidade, a gente já perdeu a conexão. Então, entende que é um processo? Eu não posso querer falar assim, senta aqui hoje, eu tô super mal com meu marido, a gente tá sem conexão, a gente não tá se entendendo, o casamento tá ruim. Aí você fala assim pra ele, senta aqui que eu quero olhar, o exercício que eu passei ontem, senta aqui que eu quero olhar nos seus olhos. Ele não vai querer. Então, a gente tem que ter esse contexto, todo esse contexto. Por isso que cada tema que eu trago aqui, um vai completando o outro. Você precisa estar preparada para essa relação, curar as suas feridas emocionais, porque senão a gente fica assim. Imagina aí o famoso ditado da metade da laranja. Fica metade de uma pessoa aqui com outra metade aqui. Você encontrou metade da laranja. Ninguém completa o outro. Na verdade, a gente tem que ser inteira para encontrar outra pessoa inteira. Porque 1 vezes 1, o resultado é 1. Agora, quando eu multiplico meio vezes meio, dá 0,25. Dá menos de meio. Mas por que, Silvana? Porque fica um sugando o outro. Querendo que o outro me ame, querendo que o outro faça, querendo que o outro me respeite somente. E aí isso não acontece. E aí eu fico sempre desanimada, eu não me sinto amada, eu não me sinto feliz, porque eu fico ali, aguardando, esperando que o outro me complete. E aí ficam aquelas 2 metades, e o pior, quando a pessoa nem metade é. Quando a pessoa está cheia de ferida emocional, quando a pessoa não tem amor, quando a pessoa não tem nada disso dentro dela e ela fica só te sugando. E você fica exausta, querendo... Aí vem aquela parte onde fala assim, nossa, mas eu vou lutar sozinha pelo meu casamento? Porque você tá ali, o outro está só te sugando. Vocês não estão inteiros na relação.
Então é preciso cuidar num todo. Cuidar, curar essas feridas, e aí sim a gente vai partir aí para ter mais diálogo, para buscar essa intimidade. Então, a cada coisa que eu vou falando aqui, você vai pegando essas lições justamente para você cultivar esse diálogo. Então, a primeira é ser ouvido na essência. O segundo, ser reconhecido e amado. A gente precisa disso. O terceiro, ter o direito de errar. Como assim, Silvana? Por que direito de errar? Isso é um passo para a gente acabar com as brigas? Sim, todos nós temos o direito de errar. Olha quando o seu marido faz alguma coisa e aí você fica brava, né? Você fica descontrolada. Como assim? Como ele fez isso? Como você não entende isso ou aquilo? E o tempo todo, no dia a dia, como a gente critica o outro. E a gente tem que entender que todo mundo tem o direito de errar. A gente não tem é que permanecer no erro. A gente erra o tempo todo. A vida é assim. A gente erra, acerta e aprende com os nossos erros. Todos nós temos esse direito de errar. E quando a gente compreende isso, quando a gente compreende esse passo, a gente para de julgar o outro somente, de ser o juiz. E eu passo para uma outra situação de perdão e de amor. Porque quando eu julgo e falo que ele não teve o direito de fazer isso, ele não tem o direito de errar, quando eu só julgo o meu marido, quando eu só julgo o outro, eu vou ser só o juiz e vou querer dar um troco nele. E me diz, tem como um relacionamento continuar assim? Sem eu conseguir perdoar? Sem eu conseguir entender que ele tem direito de errar? E eu também. Tudo que eu estou falando aqui são necessidades das duas partes. Você também tem o direito de errar. Você errou, você vai reconhecer seu erro, você não vai voltar a errar. Mas você também tem esse direito de errar. Quando a gente entende isso, quantas coisas a gente pode evitar de discussões e de brigas. É óbvio que a pessoa precisa reconhecer o erro. Ela precisa entender que ela errou e não errar mais. Mas é possível sim a gente perdoar quando a gente entende que todo ser humano tem esse direito de errar. Porque nós erramos. Nós erramos muitas das vezes até tentando acertar. Quantas coisas você passou aí no seu casamento? Você se permitiu viver. E aí eu te pergunto assim, você queria viver isso? Você, claro que não. Mas você tentou, você fez isso, você se permitiu tentando acertar. Quantas vezes a gente faz algo, a gente se permite algo no casamento porque a gente estava tentando acertar. A gente estava fazendo o melhor com a consciência que a gente tinha naquele momento. Eu posso te dizer assim, uma pessoa que está de fora pode olhar para algo que você passou na sua relação e falar como você aceitou isso, como você foi capaz de aceitar o seu marido fazer isso com você. E aí você vai perceber, caramba, é mesmo, como eu deixei? Você deixou porque você fez com o melhor da sua consciência, naquele momento, com o que você sabia, tentando acertar, mas você pode errar. E aí começa também o auto-perdão. Então o outro tem o direito de errar, então eu posso perdoar. E eu tenho o direito de errar, então eu também tenho que entender que eu devo me perdoar. Porque quando a gente faz as coisas, a gente faz tentando acertar. Então é importante aí eu reconhecer esse erro, me perdoar. E se o erro é do outro, se o outro reconheceu o erro, perdoe. Porque senão você vai assumir esse papel de juiz. Ah, Silvana, perdoar? Eu não posso perdoar porque ele fez algo comigo que me magoou muito. E se eu perdoar, ele vai achar que eu vou aceitar isso de novo. Não. Perdoar não é esquecer. Perdoar é um ato de amor, onde você tira esse peso de dentro de você. Porque se você não perdoa, se você fica ali magoada com o outro, chateada,
como você vai ter harmonia dentro do casamento? Como eu vou ter intimidade com alguém que me magoou, que eu não consigo perdoar, que eu estou chateada? Eu não consigo ir para frente, é um relacionamento que não vai mais resgatar a intimidade. Então a gente precisa aí aprender esse perdão, aprender a perdoar e também aprender a se perdoar, porque a gente também erra. Então todo ser humano tem esse direito de errar. Então quando a gente reconhece isso, a gente também vai evitar aí diversos conflitos dentro do casamento. O meu trabalho dentro do método Cura do Casamento, ele é voltado, o primeiro módulo, todo para você se curar, para você se entender, para você entender as crenças limitantes, as suas feridas. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Um processo que eu passei dentro do meu casamento de transformação começou por mim. Como que eu ia mostrar para o meu marido que existe uma vida diferente, que existe algo bom, se nem eu mesma entendia? E aí eu ficava me permitindo passar por algumas coisas que não tinha que passar. Exatamente porque começa com a gente. Eu só posso amar o outro se eu me amar. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Ah, eu quero ser feliz, eu quero fazer o outro feliz. Mas você é feliz? Ou você está querendo só fazer o outro feliz? Quantas pessoas acham que ser feliz no casamento é abrir mão de si e fazer só o outro feliz? Não, então vamos fazer o outro feliz que uma hora ele vai me retribuir. Mas ela mesma não é feliz e é por isso que não consegue fazer o outro feliz. Ah, Silvana, a gente não consegue ser feliz dentro do casamento porque você não dá aquilo que você não tem. E é possível transformar? Sim, é possível. É possível transformar essa situação. A gente precisa saber o que fazer. A gente precisa aí começar a mudar a nossa realidade a partir de técnicas certas. Que aí sim eu consigo ter esse relacionamento harmonioso. Dentro do método Cura do Casamento, um dos exercícios que eu faço é baseado na cocriação da sua realidade. É baseado em você começar a ver o seu relacionamento diferente. É uma técnica que você vai utilizar, que você vai fazer, onde você vai começar a ver a sua vida diferente. E quando você menos percebe, aquilo já está se concretizando. É que quando a gente olha para o casamento, a gente olha para o exterior, a gente tem esse hábito de criticar, de achar que só tá ruim, de achar que não tem diálogo, de achar que tá tudo ruim, que o meu marido é pior do que os outros, que o meu marido não tem jeito, que o meu marido não vai mudar. E aí a gente fala assim, eu já tentei de tudo, eu tô sofrendo muito. Só que você tentou de tudo que você sabia até ali. Se você tentou de tudo e não deu certo, é porque você precisa aprender algo novo. Eu já tentei de tudo no meu casamento e não deu certo. Então você já tentou de tudo o que você sabia até ali, o que você sabia fazer. Então se o que você sabia fazer até ali não funcionou, você precisa de mais, então você precisa de mais informações. Você precisa saber o que fazer para transformar essa situação. Então vamos aí para o quarto passo, que é o direito de pertencer. Então, o que é isso, esse direito de pertencer? A gente precisa saber que a gente é útil. A gente precisa saber que a gente é importante. O ser humano, ele precisa pertencer. Ele precisa saber que o outro acha que ele é importante. E aí vamos pensar primeiro no marido. Quantas vezes você demonstra para o seu marido que ele é importante para você? Que ele te faz falta? Que você precisa dele para te proteger? Existe aí energia feminina e masculina. O homem tem essa essência masculina de ser o protetor, de proteger. Agora, se você não usa dessa sua energia feminina, de deixar, mostrar para ele que você precisa dessa proteção, de que ele é importante para você, ele vai estar deixando de exercer algo que é da essência masculina dele. Hoje,
Cada vez mais as mulheres são fortes, são independentes. E muitas das vezes a gente pega dessa independência toda para ser mais fria, para se proteger. Às vezes essa frieza é exatamente para te proteger. Não, eu vou ser mais fria para eu não sofrer. E aí você se blinda ali com essa sua força. Só que tem hora que é necessário mostrar para o seu marido que você também precisa dele. Porque ele precisa se sentir pertencente nessa relação. Ele precisa se sentir importante nessa relação. E você também. Por que muitas das vezes, nossa, meu marido não liga para mim, meu marido é frio, ele tá me trocando pela TV. Esses são comentários que eu recebo muito aqui. Ele me troca pelo celular, ele me troca pela TV, ele dá mais atenção para os amigos, ele conversa melhor com meu irmão do que comigo, ele tem diálogo com as pessoas. Gente, quem já passou por isso aí? Seu marido perto das pessoas é um doce. Quem olha para esse marido fala assim, nossa, que homem bom que essa mulher tem. E quando chega em casa, é um poço de grossura, de estupidez. Que homem é esse? Eu queria aquele homem que foi educado com as pessoas lá fora. A pessoa que está lá fora vê esse homem e fala assim, nossa, que homem bom que essa mulher tem. Mas chega em casa, o homem é totalmente diferente. Você fala assim, caramba, por que ele não fala desse jeito comigo? Dá vontade de falar na frente das pessoas, né? Com quem ele ali está sendo educado. Aqui, ele é educado assim só com você tem que ver lá em casa. Eu também já tive um marido assim, tá? Isso também, o meu marido eu já passei por isso. Mas por quê? Por causa do nosso comportamento. Ele vai agir, é um reflexo. A gente muda essa dinâmica da relação. A gente se permite passar por certas coisas sem perceber. Aí você vai falar, Silvana, mas você está me dizendo que eu sou responsável? Sim. Tem hora que ouvir isso dói. Eu sou responsável por aquilo que tem na minha vida? Sim. É você que faz as escolhas. Ah, mas eu já estou casada com esse homem e ele é desse jeito. Mas eu estou aqui para te dizer, comprovadamente, que tem como mudar esse comportamento. Ah, você está dizendo que eu vou mudar o outro? Você não vai mudar o outro, mas o comportamento do outro você vai mudar. Porque é essa dinâmica. O outro vai agir conforme eu permito. Entende isso? Se eu não permito que ele haja de certa forma comigo, ele não vai agir. Porque ele sabe que não tem espaço para isso na nossa relação. Ah, mas se eu permitir, se eu falar desse jeito com ele vai me ameaçar, a separar. Deixa ameaçar. Porque isso é covardia. A pessoa ameaça, mas ela mesma nem tem coragem de separar. Muitas das vezes ela não tem coragem, ela faz isso justamente porque sabe que com essa ameaça você vai mudar, você vai fazer o que ela quer. Então, a gente precisa mudar, é o nosso comportamento. E entender que nós somos responsáveis por aquilo que tem em nossa volta. Tudo que tem em nossa volta, ele é um reflexo do que tem aqui dentro. Como você está se cuidando? Como você está se respeitando? E aí sim, você vai ver o mundo de outra forma. Você vai permitir que as coisas aconteçam de outra forma. Olha um exemplo. Eu posso olhar para o céu e falar, nossa, que dia quente, tá calor demais, tá desconfortável, eu não quero sair de casa. Mas a mesma pessoa pode olhar para o sol e falar, uau, que incrível, que bom que tá um dia de sol, que dia lindo. Ué, mas é o mesmo dia, é o mesmo sol e é a mesma pessoa. Mas eu posso ver essa situação de forma diferente. Eu posso agir de forma diferente. Entende isso? E é assim que funciona a relação. É assim que funciona o relacionamento. Mas Silvana, mas o relacionamento são duas pessoas. É muito difícil. Tá, mas você só precisa aprender como se comportar. E aí tudo vai girando em volta disso. Tudo vai ser um reflexo do que você tem aí.
Então eu vou ensinar aqui, vou mostrar para vocês. Eu falei aqui, vou repassar para vocês fixarem 4 passos aí então, para acabar com essas brigas. A primeira, ser ouvido na essência. A gente precisa ouvir o outro e aprender e também ser ouvida. A gente tem essa necessidade. O segundo, ser reconhecida e amada. O outro também precisa disso. O terceiro, direito de pertencer. Eu preciso sentir que eu faço parte dessa família. Quando as pessoas estão dentro de casa e não se sente pertencente, a família, a mulher às vezes faz uma programação com os filhos e o marido fica igual um peixe fora d'água dentro de casa. Ou vice-versa, né? O marido está fazendo alguma coisa, a mulher está para o outro lado. Então você não se sente pertencente daquela família. Você não se sente importante estar ali. E aí com isso, quantas pessoas querem ficar até mais tarde no trabalho, querem fazer algo na rua, porque em casa ele não pertence àquele ambiente. Então a gente precisa aí pertencer, sentir que a gente faz parte disso, que a gente faz falta ali na família. E o quarto passo, todos nós temos o direito de errar. Todos nós, tanto o seu marido quanto você. Ah, então você quer dizer que ele vai errar? Vai, você vai errar. Nós erramos, mas a gente precisa reconhecer o erro. E aí, quando eu for errar, vou errar coisas diferentes, coisas novas, mas não o mesmo erro. E a gente tem que entender isso, que nós somos humanos e nós temos luz e nós temos sombra. Isso faz parte da nossa humanidade. A gente tem uma parte que é luz, mas a gente também tem a parte que é sombra. E isso faz com que a gente erre às vezes. E quando a gente entende isso, quando a gente aceita isso, a gente aprende aí o perdão. O perdão é isso, é uma decisão de amor. Não significa que eu vou apagar o erro. Eu não vou apagar o erro do outro e nem preciso aceitar que o outro faça novamente isso. Isso tem que ficar bem claro. Você errou, eu não aceito que você faça isso. Mas eu te perdoo, justamente o perdão é para você. Porque quando você perdoa, se eu não perdoo, é como se eu ficasse com a outra pessoa. Imagina a minha mente. Eu não perdoei alguma pessoa. Eu fico carregando aquela pessoa comigo. Eu fico carregando porque minha mente o tempo todo fica pensando, nossa, isso que ele me fez sofrer. Eu tô tão magoada, eu tô tão chateada. E aí eu permito que o outro, olha a responsabilidade, eu permito que o outro mude o meu estado emocional. Eu permito que o outro fique aqui na minha mente, ocupando um espaço onde eu vou deixar de viver o que eu preciso viver agora. Porque eu tô magoada, eu não consigo perdoar. E isso vai te atrapalhar a viver o que você está vivendo agora. Porque para sua mente, ela não sabe o que é passado ou futuro. A sua mente, ela vive esse momento agora. Por exemplo, se eu estou pensando em alguma coisa que alguém me chateou, que alguém me fez no passado, você está pensando em alguma coisa que seu marido fez, você falou, aquela vez que ele me magoou e eu estou aqui chateada, eu estou pensando nisso. É como se você estivesse vivendo isso agora. Porque você vai sentir a emoção, você vai sentir tudo. Já reparou que quando você pensa e você lembra? Vamos pegar um exemplo aqui, vocês vão entender. Se você vê uma notícia ruim na TV, você viu uma notícia ruim, já sentiu aquela sensação de mal-estar? Assistir uma notícia ali de um homicídio, alguém que matou, aconteceu uma coisa horrorosa. Na hora, sua emoção, seu corpo vai sentir um mal-estar. Porque você acabou de ver aquela notícia. A sua mente não sabe se aquilo é real ou não. Se aquilo está acontecendo lá na TV com outra pessoa ou se está acontecendo com você, você vai sofrer. Por isso que a gente tem que evitar ficar vendo notícias ruins. Imagine um filme. Quem aqui, me fala aí nos comentários, chora nos filmes? Quantas vezes eu já chorei com os filmes? Mas você chora em todos os filmes? Não, a gente não chora em todos. Quem aqui já se emocionou assistindo um filme? E por que, Silvana, eu me emociono? É uma história, está acontecendo lá no filme, na TV.
Eu sei, eu tenho consciência que aquilo não é real, é uma história que alguém escreveu e estão interpretando, porque eu me emociono. Porque dentro da nossa mente existe o neurônio espelho. O que é esse neurônio, Silvana? Esse neurônio espelho é exatamente isso. Ele vai espelhar, ele vai projetar aquilo que tem fora com o que tem dentro de mim. Tanto que eu vou só me emocionar com o filme que eu me conectar, que tiver alguma coisa dentro de mim que eu me conecto com aquilo, aí eu me emociono. Se você assiste um filme que lembra um pouco, de repente, a sua história ou algo que você passou, e aí você se emociona, porque te lembra aquilo. Entende que você só se conecta com aquilo que tem dentro de você. E aí você vai se emocionar. E é como se você estivesse vivendo aquilo na hora. É assim também quando você pensa aí no passado. É assim também quando você pensa numa atitude que seu marido te magoou e você não consegue perdoar. Você está ali ocupando aquele tempo da sua vida para ficar magoada com o outro, para ficar chateada com o outro, para sentir essa emoção de raiva, de tristeza novamente. É como se você estivesse vivendo de novo. É por isso que a gente precisa perdoar. Perdoar não é para o outro, é para mim. Porque se eu não perdoo, eu vou ficar ali sentindo essa emoção de novo. Eu vou ficar ali sofrendo de novo, sentindo essa raiva e essa mágoa. E eu te digo, se você não consegue perdoar, é impossível você resgatar uma intimidade dentro de uma relação. Não tem como ter intimidade com alguém que eu tô magoada. Não tem como eu ter intimidade com alguém que eu não consigo perdoar. Aí sim, o casamento já era ali, é só um tempo para isso se desfazer. Então esses 4 passos que eu te passei aqui, eles são essenciais na vida de todo ser humano. E dentro do relacionamento, ele é essencial aí para te prevenir dos conflitos, das brigas e discussões. Imagina se eu consigo ouvir o outro na essência, eu consigo sentar, ouvir. Porque isso aqui não é você, não sou eu. Já foi provado cientificamente que as pessoas só escutam 40% do que o outro fala. Muitas das vezes a gente não tem essa coisa. Ontem eu fiz a live aqui falando da questão do diálogo, da rotina, e algumas pessoas falaram, mas meu marido não olha nos olhos. Exatamente. Olha que dificuldade das pessoas conversarem olhando nos olhos. E não tem forma melhor do que a gente ouvir a essência do outro do que olhar nos olhos. Às vezes, quando a gente olha nos olhos, a gente vê muito mais, a gente escuta muito mais do que o que a boca está falando. Porque a gente fala com o olhar, a gente fala com os nossos gestos, a gente fala com o nosso corpo. Existe aí uma linguagem corporal. Imagine, eu estou aqui falando com vocês, eu estou aqui incentivando vocês, estou mostrando a importância desses 4 passos, mas imagina se eu tivesse assim bem desanimada. Gente, é importante 4 passos essenciais na vida do casal. Vocês não iam ficar nem aqui me ouvindo. O corpo da gente fala. Então, quando a gente está ali no tempo de qualidade, em ouvir o outro, você precisa ouvir o outro. Inteiro, na essência, no olhar. Por isso a gente precisa dar atenção. E aí sim, a gente vai cultivar isso que tem aí de essencial. Essas 4 coisas que o ser humano precisa. E quem dirá ainda dentro da relação, dentro do relacionamento. Se é um essencial para a vida humana, imagina dentro do casamento, se não é essencial. E eu queria dar 3 palavrinhas mágicas aqui para vocês. 3 palavras mágicas de um relacionamento feliz. Existem 3 palavras mágicas. A primeira delas é o sim. Sim, eu te aceito como você é. Eu falei aqui, nós somos seres humanos que temos luz e sombra. Nós temos essas 2 coisas.
E a gente tem que aprender a aceitar as pessoas como elas são. Ah, Silvana, mas o meu marido é muito ruim, não é carinhoso. Então vamos mudar aí o comportamento? Vamos fazer com que ele age diferente? Mas aceite que ele é quem ele é. Então, quando você começa a aceitar a sua história, aí você pode sim transformar a sua vida. Mas enquanto eu fico me comparando, olha, uma das coisas que mais atrapalha a relação. Você pode achar simples, mas o que mais atrapalha a relação são as comparações negativas. Quando você compara o seu casamento com o de outra pessoa, quando você compara o seu marido com o marido da outra pessoa, você já está detonando o seu casamento. Porque as comparações negativas é uma das coisas que mais atrapalham as relações. Você não pode comparar. Eu só posso comparar minha vida com a do outro se eu tivesse nascido na barriga da mesma mãe, se eu tivesse vivido as mesmas situações, os mesmos traumas, as mesmas historinhas de infância, lidado com os mesmos amigos, a mesma família. Aí você se compara, você viveu a vida dele? Não. Cada um é único, cada um tem uma história. Então a gente precisa aceitar a nossa história como ela é. A gente não pode comparar com a vida do outro. Eu posso sim olhar para casamentos e dizer, peraí, tem casamentos felizes. Existem casamentos felizes e harmoniosos. Se existe, eu também posso ter. Aprenda, isso é uma técnica, é uma frase inclusive da PNL. Se alguém conseguiu, você também consegue. Se alguém pode viver isso, você também pode. Agora, se tem alguém feliz, é porque ela está agindo de uma forma diferente. E aí a gente precisa olhar para isso, para modelar, para ver o que tem de bom nesse relacionamento feliz. E aqui eu vou te dar agora essas 3 palavras mágicas, os 3 segredos, 3 palavrinhas que são segredos de relações felizes. Então a primeira delas é sim, eu aceito. Eu aceito você como você é. Então essa é a primeira palavra mágica. A segunda é por favor. Olha como esse por favor tem a ver lá com ser reconhecido na essência. Também ser reconhecido e amado. Por favor, por favor, vem comigo, reconheça o que eu faço, me apoie nos meus projetos. Isso é importante demais dentro do casamento. Esse apoio, esse por favor, vamos juntos, apoie os meus objetivos, ao invés de criticar. Então, o sim, o por favor e o obrigado. Quantas vezes a gente deixa de agradecer os pequenos gestos, as pequenas coisas do dia a dia? Você fica esperando que seu marido faça algo grandioso para você poder agradecer. Só que não é assim. O agradecimento, ele é de cada detalhe. Se hoje seu marido fez alguma coisa simples para você, preparou um café, pegou um copo d'água, seja o que for, aprenda a agradecer. Existe uma lei, que é a lei de dar e receber. Essa lei de dar e receber, ela precisa ter um equilíbrio. Como, por exemplo, você vai dar um pote com um bolo para sua vizinha. E quando a sua vizinha for te devolver esse pote, ela geralmente é uma coisa natural do ser humano. Se eu ganhei, é o dar e receber. Eu vou mandar para minha vizinha, ela me deu esse pote com bolo, eu fiz aqui uma outra comida muito gostosa que eu vou mandar para ela dentro do pote. Não é assim? Geralmente a gente devolve com um outro agrado, porque é o dar e receber. Mas se eu devolver aquilo com uma coisa muito maior, vai ficar um desequilíbrio. Não vai ter equilíbrio no dar e receber. As relações, para ter equilíbrio, isso é uma lei universal de dar e receber. É dar e receber. Quando eu não sei receber, eu só dou, vai acontecer um desequilíbrio na minha vida. Agora, quando eu também só recebo e nunca faço pelo outro, há esse desequilíbrio. Só que dentro do relacionamento amoroso, isso é com muito mais profundidade.
Quando eu dou amor, com amor é uma coisa maravilhosa, porque eu dou o amor, eu sou grata pelo outro e o outro quer me devolver isso com um pouco mais. O amor é assim, a gente dá esse amor e a gente recebe um pouco mais. E aí eu quero devolver mais. E aí esse amor vai criando essa profundidade, porque a gente devolve mais do que o equivalente. Porque ser amado e amar é algo muito profundo. E quando a gente consegue esse dar e receber do amor, a gente vai dar profundidade aí nos nossos sentimentos e no nosso relacionamento. Então cultive aí essas 3 palavrinhas. O sim, aceita quem ele é, aceita quem vocês são, aceita a história que vocês viveram até agora, para você entender que você pode transformar daqui para frente. O por favor, me ajude nisso, venha comigo nos meus projetos. E o obrigada, seja grata aí por tudo. Seja grata pelos pequenos detalhes, reconhecer o outro. Então, o exercício que eu vou deixar aqui para você no dia de hoje é você fazer aí um elogio, reconhecer o seu marido em alguma coisa que ele tenha de bom. Ah, Silvana, mas a gente está numa crise, o relacionamento está ruim. Tudo bem, não espera nada em troca não. Faça um reconhecimento, elogie alguma coisa que ele tenha de bom. Eu fiz um exercício com uma pessoa que me pediu ajuda e ela reclamando do marido. E aí eu falei, vamos inverter? Eu sei que ele está cheio de defeitos, mas vamos fazer um exercício? Começa a reconhecer o que ele tem de bom. Gente, como é importante essa substituição pelo positivo, por viver de forma mais positiva. E aí quando ela fez essa substituição, é incrível como ele passou a fazer muito mais coisas. Ela reclamava que ele sujava, chegava e sujava o chão do banheiro, não tinha cuidado com as coisas. E olha, quanto mais eu falo, mais a gente briga. Eu falo para ele não jogar a roupa ali, falo para ele não pisar no banheiro depois que eu lavo, e ele continua fazendo, porque você está só brigando, você está só exigindo. Então vamos fazer o contrário, vamos elogiar a hora que ele acertar. E aí ela começou a fazer isso. Falei, olha, você por uma semana, fica aí uma dica para vocês, por uma semana, faz só uma semana, você não vai reclamar do seu marido, você não vai reclamar. Você vai passar uma semana procurando alguma coisa para você elogiar, agradecer, reconhecer. Mesmo que seja difícil, então procura. Tem que ter alguma coisa. Nenhum ser humano é tão ruim assim que não tenha nada para você reconhecer e valorizar. Passe a falar no positivo. Você vai ver que as atitudes do outro já vai mudar. A gente precisa agir dessa forma diferente. Tá bom? Então, um grande beijo, até mais. Gratidão pela presença de vocês.